noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Já vou pedindo que você se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e compartilhe também o link dessa live para que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Bem, como o Rodrigo bem disse, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e dando continuidade ao Nisso Cremos, às crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje a crença que nós vamos estudar é a do capítulo 17 do livro Nisso Cremos, Dons e Ministérios Espirituais. Bem, a gente está aqui com uma visita nova, inédita. Se apresente, por favor, Roberto. Se apresente para o pessoal aí, por favor. Então, o nome já foi mencionado. Antes de tudo, é um prazer, é uma oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Estou tendo a oportunidade de estar aqui em Vitória da Conquista, aqui no Advento Cast, né? Então, estava tendo ali a emoção do primeiro dia, mas vamos ser outros dias aí, vai ser outro momento. Então, estou aqui como missionário, inclusive, na cidade. Amém. Então, tendo essa oportunidade maravilhosa de poder levar o Evangelho a outras pessoas, mas ao longo de um outro tema que nós iremos abordar, um outro dia, eu vou poder apresentar uma outra parte. Vou deixar essa outra apresentação que acho que ela vai se encaixar perfeitamente. Ok. Excelente. Bem, de início a gente já agradece por ter aceitado o convite, viu, Roberto? E a gente, como de costume, vamos orar. Eu peço que você ore para a gente começar. Oremos. Convido você também que nos assiste, da forma que você está, fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, que nós iremos estudar da Tua Palavra, precisamente iremos estudar sobre os dons espirituais. Que o Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine, para que tudo que falarmos aqui seja para a honra e glória do Teu nome e para abençoar a nossa vida e das pessoas que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bem, verso para a gente iniciar aqui em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Bem, Roberto, fala pra gente, quando mencionam aqui, a gente entende que é Deus subiu aos altos, né? Quando ele ascendeu aos céus. Aqui fala também sobre dons que foram concedidos. Esses dons concedidos, por que eles foram concedidos e para quem foram concedidos e por que, né? Por que eles foram concedidos, né? Então, como bem você mencionou, Ângelo, foram dons concedidos por Deus. Nós iremos ver outras passagens, né, a qual vai ficar mais claro no decorrer da nossa conversa, através sempre da Palavra de Deus, porque como está escrito, né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. E examinar as Escrituras, porque julgais que nelas a vida eterna são elas mesmas que testificam de mim, né? Falou Jesus. Então, a nossa base, a base desse podcast é a Palavra de Deus. Amém. Então, como bem disse, eu vou reler o verso, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O verso seguinte vai dizer o seguinte: ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido? Ou seja, quem foi? Qual foi o Deus que veio e subiu? Então, Jesus. Então, como bem sabemos, ele desceu, mas ele subiu. Mas quando ele subiu, ele disse: olha, vocês não irão ficar sozinhos, vocês vão ter com vocês, para dar continuidade a esse ministério, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que concede esses dons. Amém. E ele concede, continuando a resposta da pergunta, a todos os homens, ou seja, a todos os seres humanos, não homens apenas em sentido masculino, né, mas humanidade. Então, todos aqueles que se dispõem a fazer e procuram fazer a vontade de Deus, porque, como bem mencionado, são dons espirituais, porque são concedidos pelo Espírito Santo. Roberto, e em relação a os dons, a gente sabe que tem vários tipos de dons, né? Paulo até traz em 1 Coríntios 12 que há uma diversidade de dons e que esses dons têm um contexto de união no Espírito e no Senhor.
Mas o que significa isso, essa questão, essa diversidade, né, de tantos dons e tal, e nesse contexto, né, de união com o Espírito e com o Senhor? Importante você ter falado isso, Rodrigo. Nós iremos ler inclusive um verso agora e nós iremos explicar, iremos juntos, né, debater e irei explicar. Inclusive é feita uma analogia dos dons, né, concessão dos dons com o corpo. Então nós sabemos que o nosso corpo ele é composto de vários órgãos, né, várias partes, mas cada parte tem a sua importância, a sua finalidade, a sua função. E o que nós iremos entender também ao longo dessa conversa é qual de fato é a função desses dons. Existem dons mais importantes do que outros? Então isso é bem importante nós sabermos isso. 1 Coríntios 12, a partir do versículo aqui de número 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E nós vemos aqui que Espírito com E maiúsculo está se referindo ao Deus Espírito Santo, né? Porque em outros contextos Espírito tem outro sentido, conhecimento, né? O Espírito com E maiúsculo, com E minúsculo, aliás. Então tem outros significados, mas nesse contexto aqui é Espírito Santo se referindo, é o Espírito se referindo ao Espírito Santo. E diz mais isso no verso 5: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí continua: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos e uma variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Então nós vemos aqui que não é uma escolha, não somos nós que escolhemos receber esse dom, mas ele é concedido pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade da igreja. Sabemos que igreja não se restringe ao templo tão somente, igreja somos nós, né? Então seja para a edificação, para o crescimento, para o aprimoramento do cristianismo. Eu ainda quero aguçar nessa questão aí. Você falou pra gente que é para o aprimoramento do cristianismo, para boa obra sobre a igreja, né? Envolve ali a igreja. Mas como é que é essa harmonia, essa unidade? Como entender essa unidade e essa harmonia que ela deve prevalecer na igreja? Ou seja, a unidade na diversidade, né? Então já vimos que os dons são diversos. Mas como foi feito, até já mencionei, e agora trazendo novamente, a analogia ao corpo. Então, ou seja, há diversos tipos de pessoas na igreja. Então, os dons são diversificados. E a gente viu aqui alguns deles, né? E lembrando que esses dons não é um rol taxativo. Inclusive, nós usamos um termo no direito, né? Rol taxativo ou exemplificativo. Nesse aspecto aqui, apenas exemplificativo. São diversos, então não se limita apenas a esses. São de acordo com a necessidade de cada um, Deus vai concedendo. Pode ser que uma pessoa tenha mais de vários, ou tenha tão somente um, de acordo com essa necessidade. Então, essa diversidade, as diversas pessoas, né, Ângelo? Como você me perguntou. Então, como é isso? Então, são diversos, mas assim como o nosso corpo. Imagine só, inclusive vamos ler um texto sobre isso. Dedo então, aparentemente significante, mas se você tira ele, vai fazer falta. Então, há necessidade de todos os dons necessários de acordo com a necessidade especificamente daquela igreja. Nós iremos ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, que nós vimos Romanos 12, né? Então, sobre essa importância de ter as diversidades para poder colaborar. Por exemplo, vamos aqui ilustrar de uma outra forma, de uma forma mais direta. Na igreja, tem pessoas que cantam, tem pessoas que pregam, tem pessoas que se recepcionam. Imagine se só existisse pregador, quem iria recepcionar? Se só existisse cantor, quem iria pregar? Então, ou seja, há necessidade dessa diversidade, mas é uma diversidade na unidade. E aí, o grande erro, como o texto que nós lemos, que ou seja, um só é o Senhor e um só é o Espírito. Roberto, em questão a identificação do dom, né? Quando a pessoa entra na igreja, ela fica muito preocupada, né? Qual é o meu dom? O que eu posso fazer para ajudar a igreja, né?
a comunidade e tal. E o que a gente, tanto a liderança da igreja, o pastor, pode ajudar para essa pessoa, para ela conseguir descobrir, né, esse dom? Como a gente pode fazer? Interessante, Rodrigo, a pergunta. Inclusive, antes de vir, eu tentei encontrar um material que eu tinha de um tempo atrás. São formas, mas aqui eu vou dar algumas dicas. Não existe uma fórmula, vamos dizer assim, como se fosse uma receita de bolo pronta. Mas existem algumas dicas. E além dessas dicas também, eu vou aqui mencionar aqueles que tiverem o desejo de acessar um site onde tem um teste. Através desse teste você vai ter uma ideia de qual pode ser o seu dom, você que ainda tem dúvidas, porque eu lembro que quando eu adentrei a igreja eu tinha essa dúvida: qual é o meu dom? Nós muitas vezes ficamos inquietos, angustiados, inclusive há irmãos de outras denominações que há um dom específico que a gente vê esses irmãos numa angústia, né? E dizem: olha, se eu não tiver esse dom é porque eu não tenho o Espírito Santo. E eu, pessoas sinceras, já vi pessoas chorando: nossa, eu estou tanto tempo na igreja, mas Deus não me concedeu esse dom. E como nós já vimos, não se limita apenas a um dom específico. E o dom é de acordo com a necessidade. Mas respondendo de forma direta, Rodrigo, ao que você me perguntou, a dica seria: eu até notei, trouxe uma cola aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, é importante você perguntar a outras pessoas, porque muitas vezes estamos tão preocupados que a gente não consegue perceber os dons que temos. E muitas vezes tem gente que chega assim para você: nossa, você fala tão bem, e a pessoa nem tinha se atentado a isso. Então, uma das dicas: pergunte a outras pessoas, porque quem está fora muitas vezes observa melhor do que a gente, porque ficamos preocupados, ansiosos, nervosos. Uma outra dica é procurar dons em meios a adversidades, ou seja, momentos difíceis muitas vezes nos faz perceber que nós temos um dom que antes nós não percebíamos. Um outro ponto importante é orar. Acima de tudo, é pedir a Deus a orientação: Senhor, qual é o meu dom? Me ajuda a eu compreender e entender para que eu possa dar o meu melhor para Ti. E, lógico, colado nesse é a oração, estudo da palavra de Deus. Então, seja, acima de tudo, comunhão com Deus. Oração, estudo da Bíblia e segue-se essas outras dicas, né? Perguntar a outras pessoas. Então, é uma das formas. E, para fechar, Rodrigo, existe um testezinho sobre dons. Você pode acessar, você que nos assiste, é dons.americanopolis.com. Então, você digitando lá no seu navegador, você vai ser direcionado a um teste. E aí nesse teste vai estar lá todas as orientações, e através desse teste você vai poder ter uma ideia de qual pelo menos é a área do seu dom. Roberto, e só é considerado dom se a gente utiliza ele na igreja? Porque, tipo assim, muitas vezes a gente vê, né, pessoas que em algum momento estiveram aqui, né, a gente via que elas cantavam, tocavam muito bem e acabou que saíram da igreja, só que continuam cantando muito bem, só que infelizmente não trabalhando para a obra, né? E a gente vê muito isso no mundo, né? Como que a gente pode denominar essas pessoas, esse talento das pessoas? Pronto, você era o que eu ia mencionar. Então, há os talentos e os dons. Então, existem os talentos natos, aqueles que a pessoa já nasce com ele. Existem os talentos adquiridos, mas dons de fato é quando é concedido pelo Espírito Santo. Então, você usa esses seus talentos, por exemplo, ele pode se tornar um dom. A partir do momento que você se dedica ao Senhor, faz isso com esse propósito, então, um talento ele pode se desenvolver para um dom. E é interessante, certa vez eu vi uma pregação, não vou lembrar especificamente o nome do pastor, mas eu achei interessante a abordagem que ele fez nessa pregação. Se você não usar, você perde. Então, os dons ele têm que ser utilizados, e como eu falei, de acordo com a necessidade da igreja. Se de repente não tem mais aquela necessidade, qual a função desse dom? Por exemplo, dons de línguas. Há um debate muito grande, inclusive com amigos, né, de outras denominações, quanto a isso, que muitas vezes é acusado que, olha, vocês não falam línguas. E aí esse dom especificamente ele ficou mais conhecido ali em Atos no capítulo 2. Será que de fato hoje tem a necessidade desse dom? E o que foi esse dom especificamente? Se nós lermos com atenção Atos capítulo 2, nós vamos entender que esses dons, esse dom especificamente, o dom de língua, eram idiomas, onde ali existiam pessoas de várias partes do mundo, e era uma oportunidade única para se pregar o Evangelho, porque ali era o centro de adoração. Vinham pessoas, se concentravam ali, e de repente homens iletrados como Pedro começam a falar, e ali diz o relato em Atos 2 que eles entendiam na sua própria língua materna. Eu pergunto, aqui nós estamos no Brasil,
Estamos na igreja, por exemplo, vou citar exemplo o templo, né? Reunidos ali como igreja. Está se pregando, só tem brasileiros. Qual a necessidade de pregar em outra língua? Nenhuma. Então, isso que nós temos que estar atento, que tem a sua função, tem a sua finalidade. Se de repente aquele dom não é mais necessário, então Deus vai conceder um outro dom que seja necessário. Porque os dons não é apenas um meio, como infelizmente algumas pessoas usam os dons como se fosse com uma certa arrogância, até se sentir superiores. Eu tenho esse dom e você não tem, e se acham superiores. Mas como já falaram, todos os dons são importantes. Cada um deles tem a sua finalidade. Você falou que todos os dons são importantes. Como o meu dom, ou como essa unidade de dons da igreja, pode fortalecer a missão da igreja? Olha só, vamos lá para 1 Coríntios 12, melhor do que apenas palavras humanas, né? É a palavra de Deus que vai nos ajudar a entender melhor. Melhor, já estava aqui, é Romanos, 1 Coríntios nós já lemos, é Romanos 12, eu já tinha deixado aqui no ponto, imaginei que fosse o texto que eu tivesse lido. Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, nos diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, com alegria, com empenho. Ou que ensina, esmere-se em fazer. Ou que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E nós vemos aqui que os dons são diversos, mas Cristo age aqui como se fosse a liga, entre essas pessoas, para que, ao invés de ser um problema, seja uma bênção. Então, como mencionado, as suas peculiaridades, as suas diferenças, mais ligadas nesse propósito, e proporcionalmente vai crescer a igreja com essa diferença. Porque, como nós vimos, se o corpo, até ele faz analogia se nós continuarmos, se o corpo fosse só pés, para que proveito faria? Se eu não me engano, essa parte vai estar lá em Romanos, ou melhor, 1 Coríntios 12. Se você continuar ali a partir do capítulo 12, a partir do verso 12 em diante, vai fazer esse questionamento. O verso 20 diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Então, aquele que se acha, nossa, eu acho que eu não faço nada. Muitas vezes não só na recepção, mas talvez eu esteja falando para pessoas aqui que foram em determinado local e foram tão bem recebidos que quiseram retornar só porque foram bem recebidos ali. E assim como outras pessoas chegaram em locais que não foram bem recebidas, então nem adentraram. Dali mesmo já sentiram uma repulsa e voltaram. E aqueles que entraram nunca mais voltaram. Então, a importância, por menor que você acha que seja o seu dom, ele tem a sua importância. Roberto, você falou aí da questão de como nós podemos ajudar o outro a conseguir descobrir um dom, Você falou a questão do site também, que a pessoa pode entrar, pode, ter essa ajuda, mas existe uma preparação espiritual para que esse processo seja mais fácil, falando assim de forma individual, sabe? Você com você mesmo. Existe esse processo que você pode fazer espiritualmente para que possa ser descoberto de forma mais fácil esse dom. Sem dúvida alguma, Rodrigo, até se encaixa naqueles pontos que já foram mencionados: oração e estudo da Bíblia. Então, tudo parte da comunhão. Então, não existe um verdadeiro cristão sem comunhão com Deus. Então, o que nos torna fortes, o que nos faz compreender as coisas de Deus é a nossa comunhão com Deus. Se nós formos tentar entender as coisas de Deus apenas com a nossa própria consciência, sem de fato buscarmos Deus em oração, em espiritualidade, como está escrito,
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não existe cristão sem comunhão. Um cristão sem comunhão é apenas enganação. Rodrigo, até vi aqui nas anotações, um dos pontos também que eu tinha colocado é não ter medo de tentar o novo. E aí eu até frisei aqui minha experiência, né? Eu tive uma experiência aos 16 anos, eu conheci a mensagem de forma mais clara aos 14 anos. Então eu era extremamente tímido, sabe aquela pessoa que se você olhasse para mim, estivesse na rua, se eu pudesse dar a volta para uma outra rua, eu fazia isso. E ainda cabeças baixas. E de repente eu me desafiei. Foi um pregador, né, na minha cidade época, Teresina, lá no Piauí, e Edmilson, o nome dele, e fez um convite. Inclusive essa época foi para vir para a Bahia, a região de Camaçari, uma região metropolitana de Salvador, para fazer um trabalho denominado colportagem. Nada mais é pregar através da venda de livros. E eu lembro que nessa época 20 ônibus, cheguei em Salvador, na rodoviária, me deu aquele medo, eu digo, o que eu vim fazer aqui? Digo, Senhor, se pudesse pegar o ônibus e voltar, o certo é que estava ali, não dava mais para voltar. Então logo ali estava, o que acontece? Eu tive que me desafiar, e nesse me desafiar foi onde eu descobri outras pessoas falando, dizendo, nossa, você fala tão bem, e aí a gente sempre acha, não, eu acho que é só a pessoa querendo agradar, que muitas vezes acontece, mas ao longo do tempo a gente vai aperfeiçoando, o Espírito Santo vai nos dando a capacidade e nós vamos compreendendo melhor os nossos dons. Então é um processo, não precisa você que nos assiste se desesperar. Há instrumentos, mecanismos, dicas que aqui foram dadas, mas a sua comunhão com Deus é que vai lhe dar o time de tudo. O Espírito Santo vai falar claramente a você, ao seu coração, e você vai entender de fato qual é o seu dom. Por isso, a importância da comunhão. Olha, tem uma outra pergunta aqui, ó. Mesmo que os dons do Espírito tenham um papel importante a desempenhar na missão da igreja, e que cada membro não possua todos os dons, quais são os melhores, segundo 1 Coríntios 12:31, que todos os crentes podem ter? Como o bem falou, não existe um grau de importância. Então, aqui, melhores, a gente sabe que a tradução também em português utiliza de algumas palavras e muitas vezes nós nos prendemos muito, né, a esse aspecto. Deixa eu ver aqui, se fôssemos dizer os melhores, eu pegaria até por referência ali o 1 Coríntios 13, né, onde vai falar ali sobre, de uma forma específica, né, sobre o dom do amor. Em um momento, lá na parte final, ele vai dizer o seguinte, que é 13:13, né, 1 Coríntios. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, se fôssemos então colocar uma categoria, eu diria que seria fé, esperança e o amor. Mas tudo se resume no amor de Deus. E é um dom, sem dúvida alguma. É um dom, não é fácil você amar. Muitas vezes nós confundimos amor apenas com um sentimento. Sim. Mas amar é uma decisão, é uma escolha. Uma ação, né? Roberto, e qual, dentro desse contexto, né, no começo a gente não mencionou muito, né, o seu papel, mas qual a sua contribuição para o avanço da missão na igreja? Pronto, daí como eu falei dessa minha experiência, que eu fui descobrindo esse dom da fala, eu lembro que uma situação específica foi o que me chamou muita atenção. Tinha que fazer aquele trabalho, era um trabalho diferente na época, contextualizando, eu vou trazer para o momento atual, que era fazer essa pregação através de livros, e eu não tinha experiência alguma. E eu lembro que tive um treinamento básico e fui visitar uma pessoa ali na cidade de Camaçari, e quando eu bati naquela casa, na porta daquela casa, alguém abriu ali, era uma jovem, e logo depois, muito educados, né, me receberam, sentei, falei ali qual era o meu propósito de estar na casa deles. E aí eu lembro que tinha essa jovem, mas tinha o seu avô, só tinha os dois ali. E conversando ali eu percebi que ele era um deficiente visual. Então, e o que acontece? Nesse momento eu comecei a conversar com ele, que era uma menina menor de idade. Fico ali ouvindo, eu comecei a conversar com ele. Eu lembro que eu apresentei um livro para ele. E aí ele decidiu comprar. E alguém pergunta, como é que pode alguém que não enxerga comprar um livro? E eu lembro que naquele momento eu disse, Senhor, me ajuda.
como é que eu faço para vender o livro? Porque o intuito não é apenas vender, a mensagem que ia naquele livro. E eu lembro que a estratégia que eu utilizei naquele momento foi, eu disse, não, mas eu não enxergo, como é que eu vou ler? Eu disse, olha, você está vendo a sua netinha aqui? Olha só, como 2 pessoas podem ser beneficiadas, você pode estar estimulando ela a ler, então ela vai ler e o Senhor vai ouvir. E não só uma pessoa vai ser beneficiada, mas 2 pessoas. E prontamente ele adquiriu aquele material. E aí quando eu saí dali, eu saí meio que flutuando. Eu disse, nossa, eu consegui vender. E aí eu percebi que existia algo diferente. E eu entendia que não era de mim mesmo, é a grande diferença do dom para o talento. Então você vê que o dom é algo que vem de Deus, você sente a presença de Deus. E desde então, o que acontece? Ali eu fui desenvolvendo a fala e comecei então a pregar, a ser um pregador. Então hoje eu colaboro com o avanço da obra de Deus através da pregação. Não sou pastor, não tenho formação teológica, mas me dedico como missionário. Então, estudo da Bíblia, mas o que me diferencia do pastor é porque eu não estudei a teologia e não fui ordenado para ser um pastor, mas contribuo com a pregação do Evangelho de forma direta. Amém. Você contou essa experiência aí, né? Sobre esse teu dom, mas você queria contribuir com alguma outra alguma outra experiência em relação aos dons que você já ouviu? No caso, eu destacaria um dom, uma experiência, mas inclusive é uma experiência de conversão, que é o dom da música. Eu fui tocado, por exemplo, pelo dom da música, um dom assim, e é um dom assim que eu peço a Deus, se um dia me conceder, para mim vai ser um grande privilégio, porque como cantor eu sou um bom pregador, eu sou um péssimo cantor, mas por incrível que pareça, eu fui chamado por Deus pela música. Eu fui convidado por um amigo aí numa programação denominada Noite de Louvor, então, como já diz o nome, louvor no período da noite, um culto de louvor no período noturno. E eu lembro que eu estava ali sentado, um amigo chamado Francisco, inclusive mando um abraço, está lá em Blumenau, saiu lá da terra quente, está no sul do país, está aí mais ou menos um mês lá, e ele me convidou a estar ali naquela igreja e mais ou menos 3 bancos ali na parte da frente, primeiro, segundo, terceiro, sentadinho ali observando, e de repente eu vi um grupo, várias pessoas já tinham cantado, então solos, duetos, trios, quartetos, mas de um modo especial um grupo me chamou muita atenção. Aquele eu lembro que tinha um solista, mas tinha todo um vocal, e no momento que começou a cantar as demais pessoas, para mim foi como se fossem anjos. E naquele momento eu tomei a decisão do batismo, não tinha recebido nenhum tipo de estudo bíblico, nenhuma orientação. Eu lembro que assim que terminou, eu me voltei para ele e disse, Francisco, o que eu preciso para fazer parte dessa igreja? Ele disse, olha, você tem que receber alguns estudos bíblicos, orientações. Eu digo, fechado. Quando é que a gente começa? Então, sem ninguém ter falado nada, feito nenhum tipo de apelo direto, Deus me chamou através da música. Então, a música é um dom extraordinário. Ela pode ser um talento, alguém pode já nascer com essa habilidade e não ser especificamente um dom, mas ser desenvolvido. E quando ela se torna um dom, é algo extraordinário. Roberto, em relação à diferença de quando você utiliza o seu dom sem remuneração e quando é remunerado, você acha que isso atrapalha de alguma forma, ou ajuda, uma motivação a mais? Que a gente tem muitos casos dentro da nossa igreja, sabe? Cantores, né, que se destacaram tanto que a igreja chamou para assinar e tal, obreiros também, até o pastor. Como você vê essa relação? A gente vê que inclusive a Bíblia diz o seguinte: todo trabalhador é digno dos seus salários, que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, por exemplo, estou no momento, eu já fui remunerado, já me dediquei de forma direta à pregação do Evangelho por 8 anos, então eu tinha uma remuneração. Não era própria, em um momento desses 8 anos, média, mais ou menos 2 anos, foi a própria organização, ou seja, a igreja que me manteve. E os outros 6 anos, mais ou menos, já foi um empresário. Então, um grande empresário na área de educação ali de Sobral, no Ceará, Dr. Oscar, então patrocinava, ou seja, ele mantinha muitos missionários no Piauí, no Ceará, e eu era um desses beneficiados. Então, família, né, o casado, a época de filhos, então tinha minha manutenção, eu me dedicava de forma exclusiva. Então, manhã, tarde e noite estava dedicando a obra, não tinha outro trabalho a fazer, então se fazia necessário aquela manutenção. Nós só temos que ter cuidado, Rodrigo, com os exageros, então é preciso ter a importância, o cuidado de não deixar subir a cabeça. Lembrando,
dom espiritual. A sua finalidade é para honrar e engrandecer o nome de Deus. A partir do momento que sobe a cabeça, que você começa muitas vezes se ver como um showman, né? O que nós temos visto, muitas pessoas até se denominam não mais como pregadores, cantores, mas como artistas. Temos que ter muito cuidado, porque aí já vejo que é muito importante ter o cuidado dessa linha tênue, mas o fato somente da pessoa ser remunerada por si só não vem a ser um problema. Então é preciso ter o equilíbrio em cada caso, o seu caso. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim, né, Rodrigo? Sim. Eu queria que você fizesse suas considerações para gente aqui e para o pessoal de casa, fizesse essas considerações finais e fique à vontade aí agora. Antes de mais nada, mais uma vez agradecer pela oportunidade. Sempre a primeira vez, né, aquele frio na barriga, a gente vai depois se ajustando, a gente percebe a voz, isso é totalmente normal. Você que nos assiste, que até eu falei aqui em um determinado momento, que muitas vezes está angustiado, está preocupado, qual é o meu dom? Mas Senhor, você, quem sabe de uma outra denominação, irmão nosso, que está angustiado, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo, e muitos dos nossos amigos referem-se a isso tão somente ao dom de línguas. Olha, eu não fui batizado. Certa vez eu conversei com alguém e disse, mas o que você, qual a angústia? Não, eu não fui batizado com línguas. E fomos estudar com calma ali em Atos 2 e ele pôde entender. Então você que está angustiado, achando que o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é tão somente o dom de línguas, nós aprendemos hoje que não. Os dons são diversos e quem determina qual o melhor dom para você é Deus. A única coisa que você precisa fazer, primeiramente, joelho no chão, oração, comunhão com Deus, e Deus vai lhe revelar qual o melhor dom. E dicas que nós temos aqui, pergunte a outras pessoas, procure nesse site, vou repetir aqui novamente, dons.americanopolis.com, e você vai ter o melhor direcionamento. Mas acima de tudo, é o Papai do Céu que vai te guiar. Amém. Amém. Roberto, você pode orar para a gente, para encerrar esse nosso papo aqui? Com certeza. Convido mais uma vez você que nos assiste, da forma que você está, a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de conversarmos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Sabemos que palavras humanas são insuficientes para agradecer tudo que o Senhor já fez, faz e fará por nós. De um modo especial, estudamos sobre os dons espirituais. E os nossos amigos, amigas que nos assistem, que eles possam ter compreendido, Pai, tudo que aqui falamos, e possam ter os seus corações tranquilizados, de que os dons não são determinados por homens, mas são determinados por Ti. Que possamos a cada momento sermos batizados com Teu Espírito Santo, e de acordo com o dom que o Senhor nos conceder, que possamos dar o nosso melhor para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Roberto, em nome do AdventCast, a gente agradece a você pela sua disponibilidade, por ter contribuído aqui, né? Ter trazido esse conhecimento, né, vasto que você tem pra gente. Sei que foi muito importante, para quem está em casa também foi muito... Esclareceu muitas coisas, né? Sim, com certeza. Agradeço também a Ângelo e a você de casa. A gente agradece por você ter ficado até aqui. E mais uma vez, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam entender o porquê nisso cremos.